Olá, boa tarde, boa noite a todas as amigas, amigos da TV 247. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2021, 18 horas, e a gente recebe a professora Gisele Cittadino para mais uma entrevista sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Boa noite, Gisele, tudo bem? Boa noite, Leonardo. Um prazer muito grande estar aqui na TV 247 com vocês. Prazer é meu. Vamos então tentar aproveitar o nosso tempo ao máximo, agradecendo aqui nossos assinantes, a Isis Andrade, Rô Baratieri chegando, mandando um abraço para minha amiga Carolina Barbosa, dizendo: aguardando ansiosamente as explicações com toda a técnica que o caso merece. Gisele, a gente teve esse julgamento muito importante no Supremo dias atrás sobre o uso das provas pela defesa do ex-presidente Lula, muita gente avaliando que isso já é uma preparação para a suspeição do ex-juiz Moro. Na sua opinião, essa suspeição agora sai, ela está madura, por quê? E já te pergunto também, ele é suspeito, e se é suspeito, por que motivos? Bem, em primeiro lugar, eu acho que era muito importante a gente deixar claro para o nosso telespectador que há muita diferença entre essa última reunião que aconteceu, né, no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e o processo de suspeição do juiz Sérgio Moro. São dois julgamentos completamente diferentes e motivados por ações diferentes. O que aconteceu há 2 ou 3 dias atrás, eu agora nem mais sei exatamente o dia, é que os procuradores de Curitiba fizeram uma demanda à segunda turma para que a decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, que concedeu à defesa do presidente Lula o acesso aos diálogos da operação spoofing, que esse material fosse inviabilizado. Enfim, na verdade, como se esse material pudesse se transformar em coisa alguma que não pudesse ser usado pela defesa do presidente Lula. Então, o que o tribunal decidiu naquele momento foi manter a decisão liminar monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, e eu acho que quem melhor traduz o que aconteceu naquela reunião foi uma fala curtinha da ministra Carmen Lúcia. Ainda que o ministro Gilmar Mendes tenha sido mais enfático, a ministra Carmen Lúcia resumiu de uma forma muito correta a posição dela, e que eu acho que foi o resultado daquela reunião. Ela disse: se o juiz tem acesso ao material, se os promotores, os procuradores têm acesso ao material, como é que a defesa não terá acesso ao material? Isso não faz o menor sentido. É aquilo que a gente chama de paridade de armas. Então, o material da operação spoofing, que é bom que a gente diga que foi obtido ilicitamente, mas sua integridade foi considerada perfeita pela Polícia Federal, ou seja, não é um material manipulado, não é um material que tenha sofrido algum tipo de alteração. Esse material, a partir de agora, estará inteiramente à disposição do presidente Lula e de sua defesa. Agora, outra coisa é o julgamento da parcialidade do juiz Sérgio Moro. Eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ele se animou muito, porque o ministro Gilmar Mendes fala muito, como a gente sabe, e ele, obviamente, já antecipou a sua posição em relação ao juiz Sérgio Moro. Ele já disse com todas as letras que o juiz Sérgio Moro foi um juiz parcial e fez críticas muito sérias, não só ao juiz Sérgio Moro, como aos procuradores da Lava Jato. Então, se pode deduzir dessa fala do ministro Gilmar Mendes e da posição dos demais ministros da Suprema Turma nesse voto acerca da operação spoofing, que nós podemos ter, sim, um julgamento favorável ao presidente Lula e, portanto, desfavorável ao juiz Sérgio Moro, que seria declarado um juiz parcial. Eu, por exemplo, não tenho a menor dúvida de que o juiz Sérgio Moro é um juiz parcial. Ele não usou da imparcialidade
né, nesses processos que envolvem o presidente Lula. E, na verdade, essa parcialidade que os diálogos da Operação Spoofing traduzem muito bem, essas parcialidades, elas têm diversos aspectos diferentes. São vários modos distintos de parcialidade. Né? A gente anda, um grupo de pessoas, nós estamos reunidos escrevendo exatamente um livro que se chama O Livro da Parcialidade, e eu estou fazendo um trabalho exatamente, li todo o material, o que foi possível, porque é muito material, mas eu tenho lido muito material da Operação Spoofing e resolvi até mesmo fazer uma pequena classificação, digamos, dos múltiplos significados que a ideia de parcialidade tem durante a Operação Lava Jato. Então, eu te diria, sendo muito objetiva, que eu acredito que sim, o juiz Sérgio Moro será declarado parcial nesse HC impetrado pelo presidente Lula. Muito bom, Gisele. Eu até me desculpando aqui, acabei não fazendo a apresentação devida, né? Então, queria lembrar aqui, você é graduada pela Universidade Federal da Paraíba, mestre pela Federal de Santa Catarina, doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio e UPERJ, professora da PUC do Rio de Janeiro. Gisele, até sobre essa questão do fato das provas ilícitas terem sido validadas, né? Hoje os procuradores de Curitiba, alguns deles falaram, olha, aquilo lá são coisas que a gente fala num botequim, um até falou, são os nossos nudes, né? Como se eles tivessem tido a sua alma revelada. Eu te pergunto, né? Independente de... Ele está aqui, eram conversas privadas, tal, mas eram aparelhos funcionais. A gente não deveria estar falando também da suspeição dos procuradores, de punição dos procuradores por esses nudes? Olha, eu acho que a gente pode até ampliar essa questão dos nudes, né? Porque, veja bem, não se exige somente de um juiz a imparcialidade. Essa ideia de que o promotor de justiça, de que o procurador do Estado não precisa ser imparcial, é a coisa mais falsa que possa existir. Porque, veja bem, a ideia é que eu serei julgada, então eu terei o meu advogado de defesa, que estará ao meu favor, e eu terei a posição contrária a mim, que será a posição do Ministério Público. Então, a gente imagina, então o Ministério Público não é imparcial. Não, ele precisa ser imparcial. Quando ele precisa ser imparcial? Ele precisa ser imparcial na construção do processo. Eu sempre tenho repetido um exemplo que eu acho que fica muito claro para o público mais leigo. Vamos imaginar que eu sou judia e que há na minha cidade um promotor antissemita. Se esse promotor antissemita cair no colo dele uma investigação ao meu respeito, ele precisa ser totalmente imparcial em relação ao seu sentimento interno de antissemitismo. Não é porque eu sou judia que ele vai poder ser parcial. Nunca. Ele tem que trabalhar com as provas que ele tem. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Vamos às conversas obtidas na Operação Spoofing. O que é que os hackers fizeram? Eles não invadiram o telefone do Sérgio Moro, o telefone de todos os procuradores. Eles invadiram um único aparelho funcional, que é o aparelho funcional do procurador Deltan Dallagnol. Naquele aparelho do Deltan tem, vamos dizer, tem muitos nudes. Tem as conversas dele do grupo da família. Eu imagino que todos nós temos um grupo de família. Ele deve ter um. Ele deve ter um grupo de WhatsApp com os amigos do colégio na infância. Eu tenho, do meu colégio lá, de quando eu tinha 15 anos. Ele pode ter também, ele é tão jovem. Enfim, ele deve ter... Se a gente está chamando isso de nudes, o que é o nude do Deltan Dallagnol e dos demais procuradores? São suas conversas privadas, suas conversas familiares, suas conversas afetivas, suas brigas pessoais. Alguém já ouviu falar alguma coisa sobre isso?
Algum nude de algum procurador desse apareceu? Não. Exatamente. O que apareceram foram nudes relacionados ao ex-presidente Lula, falando em 9 dedos. Não são nudes. Não são nudes. Nudes seria se tivesse aparecido a conversa dele com a mulher dele, conversa dele com a mãe, com o pai, com os amigos de infância, com alguém com quem ele brigou na semana passada. Isso seriam nudes. Agora, conversas obtidas num aparelho funcional, num grupo, em vários grupos de procuradores e em conversas dele com um juiz, sobre um determinado processo, envolvendo um determinado personagem, isso, me desculpe, isso não são nudes. Isso não é conversa de botequim. Todas as conversas de botequim da Operação Spoofing estão mais do que protegidas, porque eu não conheço ninguém que tenha feito um único comentário sobre conversas particulares, conversas privadas, conversas dissociadas da Operação Lava Jato. Então eles Gisele, se não são nudes, são provas da suspeição deles próprios, né? Nesse caso, são provas de parcialidade também. Não são. Aí também não são. Não. Seriam o quê, então? Como é que a gente classifica? A gente pode explicar isso da seguinte forma. Todo esse material foi obtido de forma ilícita. E a gente não pode fazer de conta que isso não aconteceu. A gente não pode deixar de mencionar esse fato até para poder trabalhar com o material da Operação Spoofing de uma forma mais pública, mais consistente e mais legítima. Então, se esse material foi obtido de maneira ilícita, não há a menor dúvida de que esse material pode sim ser usado nas instâncias judiciais, desde que com o objetivo de inocentar, no caso em pauta, no Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, as provas ilícitas obtidas, isso já é pacífico na jurisprudência do Brasil e na principiologia do direito do planeta, ou pelo menos do mundo democrático. Todas as provas ilícitas obtidas, se elas comprovam a inocência de alguém, elas podem ser utilizadas para inocentar pessoas. Agora, e aí vamos entrar nesse ponto, Gisele. Só um minuto. Ela não pode ser utilizada para condenar pessoas. Então, nós não podemos condenar judicialmente o juiz Sérgio Moro ou os procuradores da Lava Jato exclusivamente com base no material da Operação Spoofing. Ainda que eu, pessoalmente, ache que nós temos vários outros indícios que merecem, sim, que processos sejam abertos contra eles, mas isso não tem nada a ver com a Operação Spoofing. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço para a Tânia Oliveira, que é a nossa amiga, está dizendo aqui, querida Gisele, sempre arrasando. E também o Sandro Couto mandando o mesmo recado para você, dando parabéns à TV 247 por trazer nomes brilhantes como a Gisele. Maurício Raposo dizendo, mas o Brasil é governado por conversas de botequim, só deboche. Deboche é a palavra final. É inacreditável, né, Gisele, parar para pensar que isso aconteceu com o ex-presidente da República, que deixou a presidência com 87% de aprovação, a imagem do Brasil no topo, né, do seu, enfim, da sua história mesmo, né, e que era muito respeitado nacionalmente, internacionalmente. A gente para pensar, se fazem isso com esse presidente, podem fazer com qualquer indivíduo, né? E aí eu te pergunto, vamos falar sobre as penas. O Lula sofreu uma pena de restrição de liberdade, sofreu penas pecuniárias e sofreu uma pena política, que a meu ver é a que mais o incomoda, que é a impossibilidade de ter cidadania política, né, de disputar eleições. Na sua opinião, essa suspeição do Moro, que você disse que deve ser decretada, leva inequivocamente à devolução dos seus direitos políticos ou não? Para mim, se eu estivesse sentada na cadeira do Supremo Tribunal Federal, eu não teria a menor dúvida em declarar a suspeição do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro e automaticamente devolver os direitos políticos do presidente Lula, tenha ele interesse em concorrer às eleições ou não. Eu não acho que haja a menor dúvida disso.
De todas as conversas que eu já escutei publicamente, de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, uns falam mais, outros falam menos, outros não falam nada. Eu preciso ver digamos, esse julgamento ocorrer, e eu não gostaria de te antecipar, né? Porque se a gente diz eles vão devolver os direitos políticos a Lula, e aí eles não devolvem, a gente fica desanimado. Se a gente diz eles não vão devolver, a gente também desanima, né? Porque a gente diminui a mobilização e diminui a luta. Porque, na verdade, o que a gente tem hoje é uma luta política absolutamente evidente, né? Quando você diz como é que eles fizeram isso com o presidente da República, eles fizeram isso com o presidente da República porque esse presidente da República não é membro, nunca foi e jamais será, num país como o nosso, um integrante da elite econômica e da elite política desse país. E só por isso aconteceu isso tudo com o presidente Lula. Então, você viu que ontem o ministro Gilmar Mendes disse no HC que eu pretendo levar a segunda turma. Depois do Carnaval, nós só vamos discutir o caso do sítio. Então, o que é que ele diz nas entrelinhas? Eles vão julgar, eles vão declarar a parcialidade do juiz Sérgio Moro, mas eles vão manter a condenação do caso Atibaia, porque o caso Atibaia foi uma sentença proferida por uma outra juíza, que não só aparece de forma nada bonita nas conversas da Operação Spoofing, e é muito interessante que a imprensa tem falado muito pouco disso, do aparecimento não só da Gabriela Hart, como também do desembargador Gebran, do TRF4, nas conversas da Operação Spoofing. A procuradora Jerusa, lá pelas tantas, diz: o Gebran me telefonou e me disse que o caso da OAS foi pautado para o dia tal. Como é que um desembargador do TRF telefona para uma procuradora de justiça para dar satisfação a ela do dia do julgamento da operação, do caso da OAS? Em outro momento, o juiz Sérgio Moro diz assim: o Gebran e a Gabriela, tudo bem, a Gabriela pode ter 20 Gabrielas na vida do ex-juiz Sérgio Moro, mas tudo indica que é a Gabriela Hart. O Gebran só existe um, né? O Gebran e a Gabriela Hart também têm interesse em participar da reunião do CDPP. Aí eu fui para a internet procurar o que era CDPP. É o Centro de Debate de Políticas Públicas. Aí você entra na internet e olha isso, e você sabe o que é o CDPP? É digamos, é um centro de debates do PSDB, ou pelo menos só tem pessoas do PSDB lá. É público, basta acessar CDPP. Há semanas atrás, o Dória foi recebido no CDPP para um debate. Então, o Moro avisa para o Delanhol que Gebran e Gabriela Hart querem sim participar da reunião do CDPP. Se o CDPP for o único CDPP que eu encontrei na internet, a não ser que tenha um outro CDPP em Curitiba que eu desconheça, eles estavam avisando para o Ministério Público Federal que eles tinham um interesse em participar de uma reunião que é um centro de debates do PSDB. Então, você está escutando as linhas, né? O Sérgio Moro não quer melindrar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, você vai juntando os pontos e não é difícil chegar a algum tipo de conclusão. Tanta coisa, né, que a gente até vai... Eu não sabia dessa história do CDPP, mas de fato é ligado ao PSDB, e isso mostra, né, porque houve uma proteção ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e também porque, Gisele, houve uma mudança do eixo político e econômico do Brasil e geopolítico. Mudaram todas as políticas, enfim, política do petróleo, etc. e tal. Então, claramente, havia um interesse político que levou a uma mudança econômica.
Depois do que aconteceu no Brasil, né, houve uma destruição econômica da imagem do país gigantesca. Você que conhece muitas pessoas na área do direito, aqui e fora, como é que é a reputação do sistema judicial no Brasil? O que, que se fala do judiciário brasileiro depois desse tsunami chamado Operação Lava Jato, que teve o objetivo de promover o golpe contra a Dilma, o golpe preventivo contra o Lula e mudar a orientação política e econômica do país? Eu te diria que a opinião interna sobre o judiciário brasileiro ou sobre o sistema de justiça brasileira ainda é uma opinião muito dividida, né? Eu acho que você ainda tem hoje uma certa maioria que acredita na integridade, na correção e na decência do sistema de justiça. E eu digo isso assim, lamentavelmente, né? Porque o sistema de justiça e a figura do juiz sempre foram personagens que, em alguma medida, ficavam protegidos, digamos, da publicização de problemas internos. Como a gente tem uma longa tradição de criminalizar a política no Brasil, o poder executivo e o poder legislativo são alvos muito evidentes. Em todos os momentos, especialmente nos momentos em que as camadas populares conseguem algum direito, historicamente, o legislativo e o executivo se tornam alvo e se tornam alvo nessa mesma lenga-lenga, nessa mesma história de luta contra a corrupção e criminalização da política. Nesses momentos, ou você faz uma ditadura e aí você elege os militares como os limpinhos da hora, ou você faz o que você fez no Brasil agora e você elege os integrantes do sistema de justiça como os limpinhos da hora. Então, essa imagem está desmoronando, mas ainda não desmoronou da forma como desmoronou inteiramente no exterior. No exterior, eu ia te perguntar exatamente isso. Fora do Brasil, qual que é a reputação do judiciário? Acabou. Se eu fosse juíza, eu jamais usaria um brochinho para viajar para o exterior, porque a imagem é a pior possível. Não só no âmbito do sistema, do próprio sistema de justiça no exterior, mas especialmente, Leonardo, no âmbito das universidades, nos âmbitos acadêmicos. Esses são digamos, eu sou professora, então esse é o ambiente que eu frequento, muito mais do que os sistemas de justiça de países estrangeiros. Mas a imagem na academia externa das universidades do exterior, seja Europa, seja Estados Unidos, não só do nosso sistema judiciário, mas também do próprio Supremo Tribunal Federal. Não por estar envolvido diretamente nas falcatruas da Lava Jato, mas por não ter agido para evitar que um tamanho desastre viesse a acontecer. E aí eu entro num ponto, não agiu por quê? Porque se subordina aos interesses econômicos ou porque se acovardou diante da pressão militar? Porque agora estão vindo à tona tweets, a revelação de que o Exército, inclusive, tomou a decisão conjuntamente de colocar a faca no pescoço dos ministros do Supremo. E também não justificaria, né? Porque se tem uma pressão militar, ela deveria ser denunciada. Na sua opinião, o que levou o Supremo a adotar essa postura, a permitir, na verdade, a supressão das garantias no Brasil? Eu acho o seguinte, a gente aqui de 1988 para cá, nós acreditamos que aquele Supremo Tribunal Federal desenhado na nossa Constituição seria o Supremo Tribunal Federal real, o Supremo Tribunal Federal que efetivamente estava funcionando. E o que a gente sabe é que toda instituição, ela não pode ser interpretada separadamente de sua história. E o Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente para o Brasil, mas também não é só o Supremo Tribunal Federal, né? Lamentavelmente para o Brasil, o Supremo Tribunal Federal jamais teve
uma história de compromisso com a defesa da legalidade, com a defesa do Estado Democrático de Direito, com o enfrentamento de elites escravagistas, patrimonialistas, que voltam as costas para o país como nação ao longo de toda a sua história. Então, o Supremo Tribunal Federal tem uma história muito triste do ponto de vista de ser interpretado como uma instituição efetivamente comprometida com o povo brasileiro de que falava Darcy Ribeiro, sabe? O compromisso do Supremo Tribunal Federal, se não é um compromisso direto com as elites políticas e as elites econômicas, como é o caso evidente, por exemplo, do ministro Fux, do ministro Barroso, do próprio ministro Gilmar, em alguma medida, né, quando reclamam do tamanho do Estado brasileiro, né, eles se julgam no direito de serem liberais e defenderem essa posição publicamente sem ter um único voto. Ou, de alguma forma, outros ministros que a gente não pode dizer que estão comprometidos com os interesses, digamos, maléficos da elite econômica brasileira, são pessoas que se acovardam, né? Nisso o presidente Lula estava muito certo. São pessoas que se acovardam diante, digamos, da tsunami, né, que as elites brasileiras fazem em determinados momentos da história, quando elas querem derrotar forças políticas que elas julgam que vão agir contrariamente aos seus interesses de classe. Gisele, olha, impressionante essa sua explanação, né? Inclusive contando o papel, né, do Supremo em outros momentos da história. E eu acho que fica aqui uma lição, né? O Brasil vai demorar muito tempo para resgatar a sua credibilidade como país. E eu vou te fazer uma última questão, né? Até para tentar a essa elite escravocrata, escravagista, que tem os seus instrumentos de dominação, não interessaria agora rever essa questão até para preservar um mínimo de aparências do sistema jurídico no Brasil? E digo que é a última questão, porque infelizmente a gente tem a nossa programação intensa, tem o Boa Noite 247 agora às 6h30, a gente combinou de encaixar durante esses 30 minutos. As próprias elites não deveriam interessar, então, resgatar as aparências, pelo menos, do sistema judicial? Não, eu não vejo nenhuma preocupação das elites brasileiras nesse sentido. As elites brasileiras não têm compromisso com o país, não têm compromisso com o povo brasileiro, não estão preocupadas, um país tão grande, um país tão rico, um país que poderia ter um futuro, né, extraordinário, um país que conseguiu ser quase a quinta economia do mundo, um país que poderia ser um país inclusivo, né, um país comprometido, enfim, com tudo que há de bom, né, que a nossa Constituição vislumbra ou desenha, mas, na verdade, aquilo que está ali na Constituição só vai adiante, e, nesse sentido, esse sistema de justiça só seria efetivamente um sistema de justiça íntegro e correto se, por trás dessa nossa Constituição e, portanto, por trás dessa modelagem do nosso sistema de justiça, a gente tivesse, Leonardo, um pacto social de verdade. Porque não adianta ter um pacto constitucional que desenhe um sistema de justiça tão bacana, um Ministério Público tão comprometido com a defesa da ecologia, tão comprometido com a inclusão, tão comprometido com os idosos, quando, na verdade, essa carta constitucional, carta aqui no sentido democrático mesmo, ela não encontrou um pacto social no qual ela pudesse se sustentar. No primeiro momento, né, em que a elite brasileira percebe que pode perder um mísero anel, ela reage muito fortemente. Agora, a qualidade da nossa elite política e da nossa elite econômica, a qualidade, digamos, do topo da nossa sociedade, é uma qualidade terrível. Essa gente é inculta, essa gente é iletrada,
Essa gente está habituada a roubar o poder, a roubar os recursos públicos. Quando a gente olha para a figura do Aécio Neves, que grita naquele 2014, eu não vou admitir a vitória e não vou reconhecer a vitória da presidenta Dilma Rousseff, e ali a gente começa o nosso declínio, né? Ele bem representa essa elite brasileira, essa elite política e essa elite econômica. Acho que a figura de Aécio Neves é bastante representativa esse rapaz inculto, iletrado, habituado a uma família que usa playboy mimado todo o tempo. Ele é a perfeita representação dessa nossa elite política e dessa nossa elite econômica. A essa gente falta estudo, falta cultura, mas falta especialmente vergonha e compromisso com o país como nação. Obrigado, Gisele, essa fala fantástica. E só lembrando, coincidentemente, apareceu empresa de Aécio Neves hoje em Luxemburgo, 4 milhões. Apareceu, também aparece, essas coisas e tudo vai ficando aí no mar de impunidade. Agradeço muito, espero ter a oportunidade de conversar com você em outras oportunidades e chamo todos a pularem para o Boa Noite 247 que está começando agora. Gisele, foi um prazer falar com você. Obrigada, um abraço grande. Obrigado. E sempre fica aí o pedido, né, por novos assinantes. Obrigado, Gisele, um abraço. Tchau, tchau.